A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 10 das lições bíblicas adultos, que tem como título As profecias despertam e trazem esperança. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando a supremacia das Escrituras. Amém? Amados, você que não é inscrito no canal e sempre está nos acompanhando, nos abençoe com a sua inscrição, amém? Inscreva-se. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu joinha e também não se esqueça, aqui na descrição deste vídeo, nós temos um link que dá acesso a um teste online, teste este fácil, rápido e simples. Não deixe de fazer e nem de efetuar esse teste em sua sala na escola bíblica dominical. Então vamos lá para a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. O texto áureo encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 1, dos versículos 4 ao 10, no livro de Joel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, e no livro de Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo de número 3. Então vamos iniciar a lição de hoje, lição 10, as profecias despertam e trazem esperança. Se os irmãos perceberem desde a aula de número 8, nós estamos fazendo um resumo, como se fosse um panorama geral de toda a Sagradas Escrituras, ou seja, de todos os livros. Então, da lição 8 à lição 12, nós estaremos fazendo este panorama geral dos livros das Sagradas Escrituras. Na lição 8, nós vimos ali os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, ou seja, vimos o Pentateuco e também os 4 primeiros do Novo Testamento, que são os Evangelhos. Na lição do trimestre passado, nós estudamos livros históricos, livros poéticos, ou seja, pegando todos aqueles livros ali, começando de Josué, desde a entrada de Canaã até o retorno do povo do cativeiro, bem como pegando também os livros poéticos. E na lição de hoje, nós estudaremos os livros proféticos, ou seja, dando um panorama geral desses livros das Sagradas Escrituras. Então, nesta divisão, no Antigo Testamento, a divisão que nós fazemos para identificar os profetas, majoritariamente a nossa divisão é sempre feita em profetas maiores e profetas menores. Em lições anteriores nós já explicamos porque é chamado de profeta maior e profeta menor. Não tem relação nenhuma com o grau de intelectualidade, nem também quanto à posição que aquele profeta exercia em sua época. Não tem nada a ver com isso, mas sim relacionado à quantidade, ao volume de escrito que esse profeta deixou. Ou seja, um profeta que escreveu muito, ele está dentro do rol dos profetas maiores. Por quê? Porque tem uma quantidade maior de profecias. Então, a designação de maior, um profeta maior, um profeta menor está relacionada com a quantidade, com o volume escriturístico que esse autor inspirado por Deus deixou para o povo de Deus. Por isso nós entendemos e compreendemos, meu irmão, que quando fica fácil de entender isso para a nossa compreensão, por isso nós entendemos bem claro isso, se nós pegarmos como rolo, imagine quando foi escrito as escrituras, era um rolo. Então imagine como um rolo. Na nossa Bíblia está dividida os 12 profetas menores como livro, mas imagine isso em rolos, como era feito antigamente. Então um profeta maior, que é considerado um profeta maior porque escreveu bastante texto, o rolo dele certamente seria bem maior, porque seria bem extenso. Já os profetas menores não. Aí o que o judeu fez? Ele pegou os 12 profetas menores e colocou em apenas um rolo. Por quê? Porque daria para colocar todos os escritos desses profetas menores em um único rolo.
Ou seja, porque o volume escriturístico dele é menor, então em um único rolo caberia. Então fica fácil de entender por que é considerado um profeta maior e um profeta menor, porque um profeta maior era um único rolo para aquele livro, tipo o rolo de Isaías. Quando Jesus mostrou ali para que ele veio, quando se cumpriu a profecia que Isaías tinha falado sobre o Cristo, Jesus pegou o quê? Pegou o rolo do profeta Isaías, ou seja, o livro, então era um único rolo. Mas se Cristo fosse usar os profetas menores, ele pegaria um rolo que estaria incluso naquele rolo os livros de todos os profetas menores. Então, passado isso, nós temos que entender, compreender. Por isso nós falamos profetas menores e profetas maiores. Então, aprenda isso e tenha isso em sua mente, que está relacionado quanto ao volume. Mas os irmãos podem perguntar, mas Daniel é considerado um profeta maior e Oséias não é, nem Zacarias. Porque dá a impressão que, devido a ter maior quantidade de capítulo, na divisão que foi feita de capítulo, do que Daniel, parece que aqueles livros são maiores do que Daniel, mas não são. Na sua Bíblia você pode fazer isso. Você vai pegar o livro de Daniel e contar quantas páginas tem o livro de Daniel, você vai contar. Se você for lá para Oséias e Zacarias, você também vai contar. Ou seja, embora alguns livros dos profetas menores tenham a quantidade de capítulo maior que o livro de Daniel, mas em questão escriturística de volume, o de Daniel supera tanto o de Oséias quanto o de Zacarias. Amém? Então fica para os irmãos fazerem isso, até em sua sala de aula, para tirar, porque tem muitas pessoas que questionam sobre isso e não tem resposta plausível para mostrar aquelas pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento. Então, no Antigo Testamento, nós temos essa divisão entre profetas maiores e profetas menores, são os livros chamados de proféticos. Já no Novo Testamento nós temos apenas um livro que é considerado profético, que é chamado de profético, que é o livro de Apocalipse, que foi até a leitura bíblica em classe, abarcou um pouco do Apocalipse, bem como o nosso texto áureo de hoje. Então é a mensagem desses profetas que nós vamos fazer um panorama geral, desde os profetas maiores, profetas menores e um livro de Apocalipse. No primeiro tópico, o autor vai falar sobre os profetas maiores. Aí ele vai falar sobre os profetas e as profecias. Primeiro ele vai dar a definição da palavra profeta. Ele vai usar a palavra grega que é usada para profeta, que é propetes, que significa proclamador, intérprete da revelação divina. Já no hebraico, que é bastante batido em várias lições, nós sempre comentamos sobre esta palavra de raiz hebraica, que é mais frequentemente usada para identificar um profeta, que era a palavra chamada de Navi. Embora esteja com B, a pronúncia fica com V, é Navi. Então essa palavra Navi é aquela que declara o mensageiro em nome de Deus. Porque o que é um profeta? É um mensageiro em nome de Deus. Ele leva a mensagem não dele, mas a de outro, ou seja, de Deus. Tem um autor bastante conhecido no meio pentecostal, bem como no meio assembleano, que é conhecido como Gordolfi. Ele conceitua os profetas como os mediadores ou porta-vozes de Deus no tocante à aliança. Através deles, Deus relembra as pessoas nas gerações depois de Moisés que, se a lei for guardada, haverá bênçãos como resultado, senão seguir-se-á o castigo. Então, minha irmã, em vista disso, no Antigo Testamento, isso aqui dá uma definição mais plausível para o Antigo Testamento, porque no Novo Testamento o ministério profético é bem diferente do Antigo Testamento, mas como nós vamos falar majoritariamente do Antigo Testamento, então cabe bem adequadamente essa palavra profeta nessa definição de Gordolfi. No Antigo Testamento nós vemos que os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam aos reis assessoria, e quando necessário, eles até censuravam os atos do rei, isso fica claro, bem como tinha profetas também, que era chamado de profetas palacianos. Dentre esses, podemos citar o profeta Natã, podemos citar o profeta Isaías, eram profetas palacianos, e também o profeta Daniel. Daniel também é um profeta, era um profeta palaciano, meu irmão. E a Bíblia deixa claro lá em Hebreus 1:1 que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Então Deus falou por meio dos
profetas. Então, o profeta é isso mesmo. O profeta é o mensageiro de Deus, aquele que leva uma mensagem divina, uma mensagem que ele recebeu, uma mensagem que não é dele e entrega para alguém, ou seja, é um mensageiro. Então, como mensageiro e profeta está relacionado nesse lado religioso, nesse lado espiritual, então está relacionado diretamente com Deus. É o porta-voz de Deus aqui na terra, que eram os profetas vetotestamentários. Agora ele vai falar também sobre profecia, os termos gregos, tanto para profecia, ele vai mostrar que o termo grego empregado para profecia é propeteia, com o significado de a declaração, ou seja, profecias é o quê? Profecia é a declaração da mente e do conselho de Deus. Então isso que é a profecia. E a profecia nas escrituras, meu irmão, é a manifestação do Espírito, com o propósito de proclamar os desígnios divinos, exortar e levar o seu povo à obediência e à fidelidade com Deus e a sua palavra. Então, dentro desses estudos que nós estamos fazendo aqui, desses profetas maiores e menores, nós também entendemos e compreendemos nas Sagradas Escrituras que existe não só esses profetas que nós estamos comentando, porque nós estamos comentando, vamos comentar no caso a partir do segundo subtópico do primeiro tópico, os profetas literários, ou seja, os profetas que foram escritores, mas lembre-se que existiu profetas não escritores, ou seja, profetas não literários. Teve vários. Eliseu, Elias, foram profetas, esses profetas foram não literários. Abraão também é chamado de profeta. Abraão não escreveu nada, mas é um profeta, assim como outros e outros. Estamos falando dos mais conhecidos. Então, essa divisão que vai dividir esses profetas em épocas, nós entendemos que existiu profeta no período pré-mosaico, existiu profeta no período mosaico, num período de Samuel, do Reino Unido e do Reino Dividido. Então, meu irmão, nesse aspecto do nosso estudo, nossa abordagem vai enfocar os livros proféticos do período literário. Então, nós temos que entender isso, que é essa composição que vai pegar tanto os profetas maiores como os profetas menores. Isso é na divisão nossa, porque na divisão hebreia, na divisão dos judeus, é diferente da nossa, mas a mensagem é a mesma, ou seja, os livros são os mesmos, os escritos são os mesmos. O autor vai começar falando de alguns livros já agora. Nesse primeiro tópico, como eu falei, ele foi uma introdução explicando o que é profecia, o que é profeta, e agora vai entrar dentro dos livros, fazendo um panorama geral de todos esses livros, e começando pelo profeta Isaías, que foi um profeta que nós falamos, um profeta palaciano, que profetizou para o reino de Judá, ou seja, o reino já estava dividido na época de Isaías, existia o reino do norte e do sul, e Isaías pregou para o reino do sul, que ficou conhecido como reino de Judá. E seu ministério abarcou alguns reis, dentre eles Uzias, que era seu primo, Jotão, Acais e Ezequias. E esse período dá em mais ou menos 60 anos de ministério, ou seja, 60 anos de atividade profética. O nome Isaías significa salvação do Senhor. E Isaías vem a denunciar, meu irmão, a rebeldia do povo. E ele aponta o cativeiro como juízo divino. Tudo isso está no livro de Isaías. Nós estamos fazendo um panorama geral, meu irmão. Não dá para entrar nos pormenores. Nós não temos uma playlist de profetas maiores, mas de profetas menores nós temos. Se os irmãos forem ver o ano passado aqui no canal, vai lá nas playlists, na lição de jovens, nós comentamos todos os 12 profetas menores, que vai ser o tópico 2 da lição. Então, se os irmãos quiserem ir mais além do que esse panorama geral que nós estamos dando aqui dos livros dos profetas maiores e menores, o irmão pode assistir e se debruçar num estudo mais minucioso, mais detalhado do que este que nós estamos fazendo aqui, que é um panorama geral para os irmãos entender. Então nós estamos falando de Isaías. Isaías profetizou. Ele é considerado o profeta messiânico porque foi um dos que mais profetizaram sobre a vida, morte e ressurreição do Cristo, bem como do seu período já em corpo glorificado aqui na terra. Por isso ele profetizou o nascimento de Cristo, que seria através de uma virgem, a descendência de Cristo, que seria a descendência de Davi, e o ministério de Cristo, que seria um ministério libertador. Depois, meu irmão, o autor vai falar sobre Jeremias. E Jeremias atuou durante o reinado de Josias, Jeoacás,
Joaquim e Zedequias, ou seja, os últimos reis de Judá. Os últimos reis de Judá. Observe que Jeremias foi um profeta antes do exílio, durante o exílio. Jeremias pregou durante esses períodos. Ele não chegou a chegar no pós-exílio, mas ele abarcou ali o pré-exílio e durante o exílio. Então ele foi profeta tanto pré quanto durante o exílio. O nome de Jeremias significa Deus estabelece, e ele profetizou. Seu ministério durou mais de 40 anos. E o propósito do seu livro, que é o interessante desse panorama geral, é entender o propósito do livro, é conclamar o povo de Judá ao arrependimento. E observe que Jeremias profetizou 60 anos depois da morte de Isaías. Então Isaías é um profeta pré-exílio, ou seja, antes do exílio. E Jeremias não, foi um profeta pré-exílio, porque ele profetizou antes, mas profetizou também durante o exílio. Isso está bem claro no seu livro. Outra coisa que eu também gostaria de falar para os irmãos é que os livros, meu irmão, do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento também, não está em ordem cronológica. Os irmãos têm que entender isso. Não é uma sequência cronológica. Os livros não estão divididos nessa sequência cronológica. Bem como, meu irmão, o texto do próprio livro, muitos não estão em sequência cronológica. Um exemplo claro disso é o livro de Jeremias. O livro de Jeremias não está em ordem cronológica, meu irmão. Os acontecimentos foram narrados, mas não em ordem cronológica. Então, os irmãos têm que entender isso. Que às vezes os irmãos vão ler um capítulo, vamos supor, entre os primeiros 10 capítulos, achando que aquele é o início, mas talvez esteja ali uma profecia que já foi no final do ministério de Jeremias, bem como tem uma profecia lá no final de Jeremias, mas que está falando do início, e os irmãos podem perceber isso através da cronologia dos reis, ou seja, Jeremias cita um rei, e no outro texto cita outro, ou seja, são épocas distintas. E outro exemplo claro também é o livro de Daniel. Os irmãos têm que entender, o livro de Daniel também não está em ordem cronológica. Só para os irmãos terem esse conhecimento e ficarem atentos quando forem ler os livros dos profetas, tanto maiores quanto menores, que muitos dos livros não estão em ordem cronológica, bem como a sua disposição na nossa Bíblia, eles não estão em ordem cronológica, bem como alguns livros não estão em ordem cronológica, ou seja, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, muitas vezes não está em ordem cronológica. E nós demos exemplo de Jeremias e Daniel. Então Jeremias profetizou isso, assim como Isaías, que no final do livro vai profetizar sobre um libertador, o ministério libertador de Cristo. Jeremias também encerra o seu livro, ele profetiza, não vamos falar encerra, porque não está em ordem cronológica, ele fala isso no capítulo 33 de Jeremias. Observe, praticamente quase no meio do livro, que a chegada de Cristo como renovo de justiça, ou seja, era uma mensagem de justiça, porque estava alertando o povo para se converter dos seus maus caminhos, mas ao mesmo tempo dava uma mensagem de graça, uma mensagem de misericórdia. Por isso o título fala isso da lição. As profecias despertam, porque ela vem para despertar as pessoas de seu erro, de seu caminho errado, e vem trazer esperança. E o livro de Lamentações, que é considerado também, está dentro do rol dos livros dos profetas maiores, porque foi Jeremias que escreveu, como se fosse uma extensão do livro de Jeremias. E neste livro de Lamentações, ali está registrado o clamor de Judá pelo perdão divino, pelo perdão divino, é o que está ali. E o que está escrito no livro das Lamentações? São 5 poemas, meu irmão. O livro de Lamentações é composto de 5 poemas. Os primeiros são canções de tristeza, ou seja, os 4 primeiros. Mas o 5º é uma oração. Assemelha-se com uma oração. Então, meu irmão, nós temos que compreender isso. Então, neste sentido, meu irmão, para encerrar essa parte, Isaías e Jeremias, além do juízo, eles também anunciavam despertamento e esperança. Isso fica claro no livro de Lamentações. O autor também vai falar sobre os profetas Ezequiel e Daniel. O profeta Ezequiel é um profeta do cativeiro que foi conduzido ao exílio na deportação promovida por Nabucodonosor, ou seja, houve 3 deportações. Ezequiel foi levado na 2ª deportação e ele viveu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, como ele fala em seu livro. Então Ezequiel foi um profeta que profetizou durante o
exílio, ele pregou durante o exílio aonde? Na Babilônia, porque foi na Babilônia que Deus chamou ele para ser profeta do Altíssimo. Isso está já no capítulo 1, versículo 2 de Ezequiel. Seu ministério durou aproximadamente 22 anos e o nome de Ezequiel significa aquele que Deus sustenta. E para que Ezequiel foi levantado? Para quê? Para admoestar. E ele fala isso em Ezequiel 2:5, fala quer ouça, quer deixe de ouvir. Ou seja, ele vai falar. A mensagem lembrava a todos de que a restauração requeria arrependimento, meu irmão. Então o tema preponderante nesse livro de Ezequiel vai englobar justiça, mas também a misericórdia divina. Vai também englobar a responsabilidade individual e a esperança para o futuro, porque esse é o título, as profecias despertam e trazem esperança. E esse é o livro de Ezequiel. Já o profeta Daniel, que é considerado na nossa classificação o último dos profetas maiores, Daniel pertencia à alta nobreza judaica. Ainda muito jovem foi enviado para a Babilônia. Eu falei que a Babilônia teve 3 deportações. A primeira, Daniel estava na primeira. E Ezequiel, que nós falamos agora há pouco, estava na segunda. E a terceira foi a última, que foi a destruição total de Jerusalém. A destruição do templo, onde foram levados todos. Só permaneceram na terra, só os mais pobres. Mas na primeira deportação foi levado a alta nobreza para a Babilônia. Na segunda já começou a levar os trabalhadores, ou seja, os ferreiros, os artesãos, aquelas pessoas que tinham alguma utilidade, tinham algum emprego, tinham alguma função, exerciam algum serviço em prol da sociedade, foram levados. Por isso Ezequiel foi levado na segunda deportação, Daniel foi na primeira, e a terceira foi a destruição total de Judá. Então Daniel fez parte da alta nobreza judaica, bem como da alta nobreza no império, tanto babilônico quanto no império medo-persa, porque Daniel foi tanto um profeta palaciano no reino durante a Babilônia, como também no Medo-Persa, mais precisamente no reino persa, até o reino sírio, porque Daniel reinou este período todo. E o seu ministério durou aproximadamente 70 anos, ou seja, Daniel viveu praticamente o cativeiro todo num palácio, mas em nenhum momento ele deixou-se esmorecer. O seu nome significa Deus é meu juiz, esse é o significado do nome de Daniel. E foi Daniel, meu irmão, que quando ele estava lendo o livro de Jeremias, observe, Daniel estava lendo o livro de Jeremias, Jeremias profetizou 60 anos depois de Isaías, e Daniel tinha uma cópia do livro de Jeremias, observe só, tinha uma cópia. Isso é interessante porque é o que nós estamos falando, que o livro já era descoberto como canônico, porque quem determina a canonicidade dos livros sagrados é Deus. E os homens descobrem isso. E Daniel, observe que para ser um livro canônico, reconhecido como canônico, não precisa passar milhares de anos nem de tempo não. Porque de imediato o livro já era reconhecido como um livro canônico, um livro inspirado por Deus, que veio da parte de Deus. E Daniel tinha um livro de Jeremias. Daniel 9:2 fala isso. Eu entendi pelos livros que o tempo de o povo no cativeiro era de 70 anos, conforme profetizara o profeta Jeremias. Daniel entendeu e aí ele foi buscar o Senhor, orar, e o tempo determinado de Deus se cumpriu, 70 anos, e o povo foi autorizado a voltar para a sua terra natal. O tópico 2 vai falar sobre os profetas menores. Nós já demos uma pincelada aqui, temos uma playlist do ano passado nas lições bíblicas jovens, que fala exclusivamente de todos, meu irmão, dos 12 profetas menores. A lição 1 é uma introdução, mas da lição 2, a lição 13, nós estamos falando de cada profeta menor. Cada lição, um profeta menor. Não deixe de assistir. Se você quiser aprender um pouco mais, eu quero aprender um pouco mais sobre Ageu, vá lá que vai ter um panorama geral de todos os capítulos, um panorama geral praticamente de todos os livros, ou seja, todo o livro, todo o conteúdo, mensagem, de onde veio, profissão, qual a mensagem, vai estar tudo lá, meu irmão. Então vai estar tudo lá. Aqui nós estamos fazendo um panorama geral e nós vamos fazer. E o autor vai dividir sobre os profetas do Reino do Norte, que tinha 2 profetas
menores que profetizou para o reino do norte, que foi quem? Amós e Oséias. Amós, a princípio, não era um profeta, porque Samuel inaugurou escola de profeta, ou seja, pessoas que tinham vocação natural e tinham chamada de Deus, iam ali para aprender, ou seja, era uma escola teológica, mas nem todos que estavam ali, entenda isso, é o mesmo que acontece hoje, nem todos que está sentado dentro de uma escola teológica vai ter um ministério, vai ter um chamado de Deus, mas ele vai aprender. Ele vai estar entendendo para despertar aqueles que estão ao seu redor. Ele não vai exercer um ministério, vamos falar assim, reconhecido, mas o seu ministério ali mesmo, no anonimato, porque ele pegou o conhecimento, ele aprendeu e tem palavra de Deus para ensinar, porque é o que se aprende? Aprende Bíblia. E quem aprende Bíblia tem sempre o que falar a respeito de Deus. E Amós não foi, meu irmão, estudante de teologia na escola que foi fundada por Samuel, não. E ele fala sobre isso. O Senhor que me chamou. Eu não sou aluno da escola de profeta, mas o Senhor que me constituiu como profeta. E Deus tira ele de trás dos bois, porque ele era boiadeiro e cultivador de sicômoros. Sicômoros era a comida que os mais pobres comiam. Aqueles que não tinham condição financeira faziam da sua comida isto. E Amós foi chamado para pregoar a palavra de Deus nesse ministério profético. E quando ele foi levantado, meu irmão, teve um sumo sacerdote de Betel chamado Amazias que foi contra, se levantou contra ele, acusando ele de conspiração contra o rei Jeroboão II, ou seja, Jeroboão II foi o rei, não confunda com Jeroboão, porque quando o reino foi dividido, o reino do sul ficou com Roboão, o reino do norte ficou com Jeroboão, ou seja, esse Jeroboão do reino do norte é outro totalmente diferente desse aqui que nós estamos falando. Por isso o autor da lição vai falar que é Jeroboão II. E durante esse período desse rei aqui, era um rei mau. Era um rei mau, porque todos os reis do reino do norte foram reis que não fizeram conforme o mandamento do Senhor. Não fizeram, não andaram conforme o mandamento do Senhor. Fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Todos, meu irmão, sem exceção de nenhum, todos os reis do reino do norte foram maus. Já do reino de Judá oscilaram entre maus e bons. Durante o reinado de Jeroboão, ele foi um rei mau. Mas o mal que nós falamos aqui, irmão, nós já explicamos em aulas anteriores, que se refere ao seu relacionamento com Deus. Ou seja, um rei era considerado mau aos olhos de Deus quando ele se desviava dos caminhos de Deus, ou seja, não fazia aquilo que era agradável para Deus. Entretanto, muitos desses reis maus tiveram um governo próspero, ou seja, eram bons administradores, eram pessoas que faziam com que a nação prosperasse. Mas espiritualmente estavam decaídos, mas materialmente estavam bem. Jeroboão foi um desses reis, meu irmão. Por isso Amazias se levanta contra Amós, porque o reino estava de vento a popa, meu irmão. Estava crescendo, até porque o reinado de Jeroboão foi um reinado longo. Embora ele fosse um rei que fez mal, o que era mal perante os olhos do Senhor com relação à vida espiritual, tanto dele quanto do povo, mas como um administrador, ele era um ótimo administrador. E por isso Amós foi rechaçado pelo sumo sacerdote que vestia lá em Betel, porque existia paz e prosperidade econômica nesta época que Amós é levantado. Este crescimento material foi o que provocou justamente a ruptura, ou seja, o povo, quando estava ficando bem, de boa, não faltava alimento, estava prosperando, não queriam mais saber de Deus. E foi nesse momento que Amós é levantado por Deus. Amós levanta e vai reprovar as ações do povo, porque o povo estava oprimindo os pobres, estava causando injustiça social, tinha idolatria, culto a Baal, luxo e ostentação, porque a cidade estava crescendo, as pessoas estavam se ostentando, a luxúria, o enriquecimento também estava sendo muitas vezes ilícito, existia uma corrupção generalizada no sistema judiciário, então tudo isso estava acontecendo. Em razão disso, Amós vem e anuncia o cativeiro como julgamento. O cativeiro está vindo contra vocês, reino do norte, reino de Israel, vai vir, é o julgamento que vai vir sobre vocês. Mas no final,
como nós estamos falando ao longo desta lição, o profeta encerra suas profecias com palavra de restauração. Por quê? Porque as profecias despertam as pessoas e trazem esperança. Para aquele que quer ser despertado, esperança. Mas para aqueles que não querem receber a exortação, ou seja, o encorajamento para se converter de seus maus caminhos, julgamento e juízo de Deus. Depois ele fala sobre o profeta Oséias, que também profetizou para o reino do norte. Então Amós e Oséias profetizou para o reino do norte, ou seja, o reino de Israel. Profetizou durante 60 anos, e a história de Oséias é bastante conhecida porque Deus ilustra a nação de Israel com a própria vida do profeta, ou seja, o profeta se casa com uma prostituta, e é a mesma coisa, Deus compara o profeta como Deus, é representado Deus através de Oséias, e a sua mulher representa a nação de Israel, ou seja, que fez aliança com nações que não deveriam ter feito aliança. Então, a vida do profeta Oséias era uma pregação real, era uma pregação, era um anunciamento de Deus através da vida dele, e foi o único momento que certamente Deus quis que a notícia se espalhasse, porque hoje em dia seria uma fofoca tremenda. Naquela época ali era justamente aquilo que Deus estava querendo, que o povo começasse a falar: e o profeta ali se casou com uma prostituta, e o profeta se casou com uma meretriz. E quando a notícia se espalha, aí vem Oséias com a sua mensagem profética que veio de Deus para mostrar que isso que aconteceu, que se casando com uma prostituta, é o que vocês estão fazendo. Vocês estão deixando de buscar quem deveria buscar e se unindo às nações inimigas. Ou seja, vocês estão se unindo agora com o Egito. Vocês estão fazendo união, e essa união é a infidelidade que vocês têm com o Deus de Israel. Então a mensagem de Oséias é clara e incisiva. Ele vem ali pregando sobre a idolatria, prostituição, luxúria, homicídio, roubo, engano e a opressão que fazia. E também ele denuncia, meu irmão, o fracasso dos sacerdotes que estavam aceitando o suborno do povo. Então, como é possível perceber, meu irmão, era um tempo de crime. Era um tempo de degradação moral e licenciosidade. E, em consequência, a nação seria conduzida para o cativeiro da Assíria, pela Assíria, porque o reino do norte foi levado para o cativeiro pela nação Assíria no ano 722 a.C., o reino de Israel, que quem estava reinando em Judá era Ezequias. E quando a Assíria vai para Judá para tentar também deportar, Deus dá o livramento naquela passagem conhecida, quando Deus envia um único anjo, e aquele anjo em uma única noite mata 85.000 soldados. Então Judá é liberta, é livre, e só depois de muitos anos que vem cair em cativeiro, porque seguiu os caminhos de sua irmã, como a palavra de Deus fala, Israel. Agora o autor vai falar sobre os profetas pré-exílio, vai falar sobre Joel, que profetizou no reino de Judá por volta do ano 835 a.C., durante o reinado de Joás. O reinado de Joás é aquele reinado bastante conhecido, que foi um rei que, enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele andou nos caminhos do Senhor. Mas quando o profeta Joiada morre, ele se desgarra e sai dos caminhos do Senhor. Ele identifica como filho de Petuel, ou seja, Joel é o filho de Petuel. O nome dele significa Jeová é Deus. Ele pregou arrependimento nacional por meio do jejum, choro, pranto e santificação, bem como uma das profecias mais conhecidas do livro do profeta Joel é o anunciamento do derramamento do Espírito Santo, que se cumpriu, não plenamente, mas parcialmente no dia de Pentecoste. Aconteceu, meu irmão, aconteceu. E Deus ainda está derramando do seu Espírito sobre tudo. Bem como ele encerra seu livro falando do dia do Senhor, bem como o dia da salvação e juízo. Depois o autor vai falar sobre Miqueias, que reinou sobre o reinado de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Observe que agora nós estamos falando aqui dos profetas do reino do sul. Dos profetas do reino do norte, nós falamos sobre Amós e Oséias, e os profetas pré-exílio, nós estamos falando aqui dos profetas de Judá. Embora, meu irmão, se vocês vão perceber, os profetas do reino do norte que nós falamos sobre Amós e Oséias também são profetas pré-exílios, porque eles profetizaram antes do exílio. Então a divisão correta aqui seria os profetas pré-exílio do reino do norte e os profetas pré-exílio do reino do sul. Então os profetas pré-exílio que nós estamos falando aqui é os profetas do reino do sul.
E nós vamos falar de Miqueias, que é esse ministério que durou 50 anos. E Miqueias denuncia, meu irmão, a falsa espiritualidade do povo. Por quê? Porque no período que Miqueias está profetizando, a profecia de Miqueias, ele estava falando que a nação participava dos ritos sagrados, estava participando bem, ou seja, estava indo para a igreja, estava sentando, estava indo para os cultos, mas sua religiosidade era meramente legalista. Era legalista, as pessoas estavam indo por ir, ou seja, virou um legalismo. E ele vem e combate isso, bem como Abacuque também, que profetizou no governo de Jeoaquim, que foi rei de Judá. O nome de Abacuque significa abraço amoroso ou ainda lutador. E ele vem e conclama o povo, meu irmão, para que se arrependa, porque as profecias dos profetas menores e maiores é sempre essa, que o povo se arrependesse, para que o juízo de Deus não infligisse às nações, não afligisse a nação, né? Nem o reino do norte, nem o reino do sul, conforme Abacuque está pregando. E Deus fala através de Abacuque, que fala que vai levantar os babilônios para punir a nação. A nação vai ser punida através de Babilônia. E quando Abacuque está profetizando, meu irmão, e pregando, observe que já aconteceu o exílio do reino do norte. Nesse período que ele está pregando, profetizando, levando a mensagem, o reino do norte já foi levado cativo. Já fazia mais de 100 anos que o reino do norte tinha levado cativo. E o povo não dá ouvido a Abacuque. 3 anos depois acontece a primeira deportação da Babilônia, na qual o profeta Daniel é levado, bem como seus amigos. E por fim, meu irmão, nós vamos falar do profeta Sofonias, que foi chamado no dia de Josias. Isso ele fala no capítulo 1, versículo 1 de seu livro. E profetizou também para o reino do sul. Então, meu irmão, como é possível notar, os profetas pré-exílio abordam o juízo, mas enfatizam também a misericórdia divina em prover o livramento. Isso é patente em todos os livros dos profetas menores. Agora o autor vai falar também sobre os profetas pós-exílio, ou seja, todos os profetas que nós falamos foram profeta pré-exílio, bem como o profeta exílio. Jeremias pregou durante o exílio também. Daniel, durante o exílio. Ezequiel, durante o exílio. O autor não fez essa divisão, fez apenas divisão. Falou dos profetas menores, dos profetas maiores e os profetas menores, que ele fez essa divisão, mas os profetas menores também estão inclusos mesmo nessa divisão de pré-exílio e pós-exílio. Então, os profetas pós-exílio foi Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu e Zacarias foram homens que foram contemporâneos, foram levantados por Deus para mostrar ao povo a direção que deveria seguir, porque o povo já tinha voltado do exílio. Começaram até a construir o templo, mas pararam, e Deus levanta o profeta Amós, já idoso, para profetizar, para persuadir tanto o governador que foi estabelecido em Judá, que teve o nome de Zorobabel, bem como o sumo sacerdote chamado Josué. E Ageu levanta para conclamar os líderes, ou seja, o governador e o sumo sacerdote, bem como o povo, bem como a nação, para fazer o quê? Para reconstruir o templo. E Deus estava dizendo que ele é o dono do ouro e da prata. Deus estava dizendo, vocês podem até olhar, o templo que vocês vão construir, estão levantando, não é tão suntuoso quanto o anterior que foi levantado, porque muitas pessoas que voltaram do cativeiro, quando era criança, adolescente, viram o suntuoso templo que foi erguido por Salomão, e estava belo e esplêndido até que foi destruído pela Babilônia. E muitas dessas pessoas que voltaram do exílio tinham contemplado esse templo. E no livro, se eu não me engano, é no livro de Esdras ou Neemias, que fala que eles choravam e se lamentavam, lembrando da grandiosidade do templo de Salomão. E agora agora estava raquítico, um templo não tão suntuoso, não tão esplêndido, não tão belo quanto o de Salomão. Mas Deus fala, a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque foi justamente nesse templo que o Cristo, meu irmão, foi apresentado, que o Cristo abriu o rolo do profeta Isaías e falou que hoje se cumpriu esta profecia, essa palavra em sua vida. Então, Deus já levanta Amós e Zacarias para mostrar isso ao povo, que eles devem respeito, devem buscar a Deus, devem estar cientes de Deus, devem
fazer suas coisas normais sim, mas não se esquecer de que tem um compromisso com a obra de Deus, com as coisas de Deus. E por fim, ele vai falar sobre Malaquias, que foi um mensageiro que pregou já quando o templo já estava construído. Observe que Zacarias e Ageu foram levantados enquanto o templo ainda estava sendo construído e ficou paralisado por 17 anos a obra, e Deus levanta esses dois profetas para instigar o povo para retornarem ao seu trabalho na obra de Deus. Outro caso também que eu não falei sobre o profeta Zacarias. É considerado profeta, meu irmão, mas é o Apocalipse, vamos falar assim. O livro de Zacarias é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele traz profecias de épocas bem remotas no sentido do futuro, não do passado, de bem distantes, vamos falar assim, porque ele fala de profecias que vai acontecer só depois da grande tribulação, só depois do arrebatamento da igreja. Ele fala sobre tudo isso em seu livro. Malaquias significa mensageiro. Na sua época o templo já havia sido reconstruído, mas a mensagem dele foi exortar os que voltaram do exílio a uma vida de adoração e santidade. Era isso que Malaquias estava pregando, para o povo sair dos seus pecados, porque o povo estava começando a praticar agora feitiçaria, adultério, começou a falsidade, fraude, extorsão e exploração dos necessitados, dos mais pobres. E ele vem e denuncia a negligência também que estavam sendo efetuada com os dízimos e as ofertas que eram trazidos para a casa do Senhor. E o livro de Malaquias encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor estava vindo, porque essa é a mensagem que prevalece, é a mensagem majoritariamente em todos os livros dos profetas menores, que o dia do Senhor está vindo. Você pode ler, pode pesquisar, o dia do Senhor é falado praticamente por todos os profetas menores. Aí o autor vai fazer um pequeno parênteses sobre os demais profetas que nós não citamos, como o profeta Jonas, que embora foi um profeta do reino do norte, ele não profetizou para o reino do norte, profetizou para a cidade de Nínive. E a história é bastante conhecida. Ele não quer obedecer a voz divina, vai em direção contrária, mas Deus o trai, prega para Nínive e Nínive se converte. O arrependimento é aceito, o povo se converte ao Senhor, seu Deus. Bem como também Naum vem e profetiza depois de Jonas, ou seja, 100 anos depois de Jonas, Naum vem e profetiza novamente para Nínive, porque uma geração se passou, e agora está outra geração, e o povo não se arrepende. E esse não arrependimento que aconteceu, destruição de Nínive, ou seja, Nínive deixa de existir, porque eles não ouviram a voz de Deus como ouviram quando Jonas foi lá e pregou, e Naum vem, e novamente Deus, através de sua misericórdia, mostrando que Deus tem bênção, tem paz, tem providência para todas as nações, porque Deus envia para Nínive, e vocês devem se converter de seus maus caminhos. Com Jonas eles se converteram, ouviram a voz do Senhor, mas com Naum não ouviram, e a destruição foi eminente. Depois do profeta Jonas, quase 150 anos depois, ou seja, na segunda e terceira geração já. E por fim, fala do livro de Obadias, que é o menor livro dos profetas menores, mas a inspiração é igual como qualquer dos outros livros, porque nós temos que entender isso, que a inspiração dos livros das Sagradas Escrituras, a inspiração plenária verbal que veio de Deus, é igual para todos. Ou seja, o livro de Jeremias, a inspiração que o livro de Jeremias teve é a mesma do livro de Obadias. É um livro pequeno de 21 capítulos, mas foi inspirado também por Deus. É um livro canônico, é um livro que foi canonicizado não pelos homens, mas Deus, porque Deus que determina a canonicidade do livro e os homens apenas a descobrem. Então o livro de Obadias, ele prega contra Edom. Edom são os descendentes de Esaú, porque os edomitas ficavam felizes quando a nação de Judá era invadida, porque aí eles iam lá e roubavam, ou seja, a destruição estava acontecendo, o povo estava sendo oprimido, no lugar deles ir socorrer o povo, ele ia saquear, ia roubar. E Obadias vem e apregoa juízo sobre Edom. Vocês se acham protegidos porque vocês vivem entre as rochas, entre as penhas, mas Deus vai mandar contra vocês o juízo, e foi isso que aconteceu. Os edomitas são destruídos, enquanto Judá iria receber promessa
de restauração. O juízo foi pregado e veio sobre Edom, mas com Judá não, houve restauração, houve a promessa dessa restauração vindoura. E para encerrar, o único livro profético do Novo Testamento é o livro de Apocalipse, como nós falamos no início da lição. A autoria, propósito, destinatário, a autoria é do apóstolo João. Isso é bem claro, majoritariamente é aceito no meio cristão, evangélico, protestante, que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, enquanto ele estava no exílio na ilha de Patmos. O Senhor assim o arrebatou em espírito e ele contemplou tudo aquilo que Deus quis revelar para ele, porque o livro de Apocalipse significa isso, revelação, ou seja, revelar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Se não for revelado, não é desvendado. Então Deus revela através de Jesus Cristo ao homem as revelações, tanto que iriam acontecer quanto as que ainda irão acontecer, porque o livro de Apocalipse ele fala tanto do presente, passado e futuro. Por isso é uma mensagem de esperança. Em Apocalipse 1:19 fala: escreve as coisas que tu tem visto, João. Ele fala do passado, presente e futuro, porque escreve as coisas que tem visto, ou seja, que do passado, as que são, ou seja, do presente, e as que depois dessa, onde aconteceu, ou seja, tudo aquilo que Deus mostrou para João, ele deveria escrever. É o registro do passado, presente e futuro. João deveria escrever. E foi uma mensagem de esperança. Por que é uma mensagem de esperança? Porque a declaração também aponta também o testemunho de João para coisas que já estão acontecidas. Tais como a visão do Filho de Deus. Viu? Foi ele que viu. Foi passado para a gente, mas João viu. E até mesmo o nascimento e a ascensão de Jesus, que ele fala sobre isso. Capítulo 12 fala sobre isso, meu irmão. A perseguição que o inimigo fez para que Jesus não nascesse. Isso está bem claro no capítulo 12 de Apocalipse. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar nessas palavras, nesse ensinamento, nessas profecias que vêm para nos despertar e trazer esperança. Nós também temos, meu irmão, foi até no trimestre passado, na lição do jovem, nós falamos um estudo somente sobre escatologia bíblica. Tem uma podcast, 13 aulas imperdível sobre o livro de Apocalipse. Não sobre o livro de Apocalipse, sobre os acontecimentos do tempo do fim. É claro que abarca muita coisa que tem no livro do Apocalipse e os irmãos não podem deixar também de desfrutar, de aprender, como nós temos esse compromisso, meu irmão. Os irmãos que nos acompanham, nos seguem, sabem que o nosso compromisso é com a sã doutrina, com a Escritura Sagrada e com aquilo que Deus quis nos mostrar através das Escrituras Sagradas. Ou seja, nós trazemos um ensino bíblico, teológico, isento, ou seja, sem heresias. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Assim nós estamos encerrando mais uma aula do seu canal EBD Fácil e Motivadora.